Bom dia! E bem-vindo ao novo episódio da nossa rúbrica 5 patas de conversa. Hoje vamos dizer o porquê é que não deves ir de férias com o teu cão. Sim, sei que parece estranho nós estarmos a dizer para não levares o teu patudinho de férias contigo, quando nós vamos para todo lado com o Rafita. Te aguenta só um pouco e já vais perceber o que queremos dizer com isto. Por isso, se estás curioso e tens vontade de saber os motivos que vamos apresentar, clica já aí em baixo no like. Bora Vamos lá, para o vídeo. Para o vídeo. Aquela altura do ano que estavas a aguardar tanto e já não consegues pensar noutra coisa senão nos mergulhos que vais dar naquelas águas, por exemplo no Caribe. E morreu. Ou naquela pista de ski com a neve perfeita que tanto anseias voltar a descer para sentir-te mais uma vez livre. Faleceu. Ou até mesmo a visitar aquele museu em Roma ou noutra cidade qualquer europeia. Mas tens o teu cão, não é? Peludinho, que insiste em chamar de família, mas que agora te coloca num sério problema logístico, financeiro e emocional. Vamos lá ver as férias por partes. Qual o meio de transporte que vais usar? Se vais de avião, aqui já tens uma longa série de obstáculos a resolver, só por levares o teu cão. Para o destino a que vou? Existem companhias aéreas que permitem levar pets? Assumindo que sim, o teu cão tem as características de peso, raça, etc. que a companhia aceita transportar? Como exemplo, as companhias aéreas low cost têm tanto contribuído para o boom do turismo dentro da Europa, quase não permitem levar os nossos pets. Eles têm regras ainda mais restritas do que as companhias tradicionais. Mas quando, ou mesmo dentro das companhias tradicionais, como a TAP, existem casos em que um avião ou trajeto não permite transportar animais dentro da cabine, ou não permite transportar dentro do porão, ou o limite de peso é inferior, ou até mesmo só permite cães de assistência e em cabine. Ou seja, podes já esquecer aquela busca rápida e reserva imediata. E então, se juntarmos o fator preço, então é que fica logo tudo muito mais complicado. Porque afinal é super comum termos voos, pelo menos dentro da Europa, em que o preço dos patudos fica bem mais caro que os nossos bilhetes. Sim, em 2017, ano passado, na nossa viagem para a Gran Canária, o Rafa pagou mais do que nós dois juntos e viajou no porão. Ou seja, não é nada agradável essa parte. Ele pode ter neste momento já o estatuto de ESAN, quer dizer que já não paga nas suas viagens, mas os motivos e isso é outra história. Que se estás interessado em saber mais sobre isso, deixamos-te aqui o link num dos cards para poderes consultar. Depois tens os problemas das reservas e não basta ir ao site ou à app comprar um bilhete. Não, nada disto. Fica ciente que tudo que faças com ele tens que enviar e-mail, fazer telefonemas e esperar autorizações, etc. Sem falar que antes já tiveste de ter em consideração os documentos dele. Sim, a ida ao veterinário, as vacinas, as parasitações internas e externas, que em muitos países são necessários estar dentro de um número de dias específico. Ok, tudo isto está tratado e chegou o dia da tua viagem. Por último, não te esqueças que vais necessitar mais do dobro do tempo para fazeres o check-in. Com estes problemas todos deves estar a dizer, ok, de avião o meu cão nem pensar. Quanto a carro, se o carro é a forma que vais usar para a tua viagem, então o problema de levar o teu cão provavelmente não será assim tão grande, assumindo que tens espaço suficiente dentro do carro, todos os ocupantes, incluindo eles, e as respectivas malas. Com as mulheres, são muitas. Claro, ok, é necessário ter atenção. As regras de transporte dentro do carro para os países que vais viajar, por norma, se for preso com um arnês ou cinto de segurança ou dentro da transportadora, está tudo bem. Por norma, costuma ser isso. Mas como é que é quando tens de parar num local para comer? Vai ser bastante mais trabalhoso, não? Encontrar um restaurante que aceite levar o teu menino, ou então tem um local à sombra que seja seguro o suficiente para deixar o teu carro com os vidros abertos e não teres problema do cão estar lá dentro. E depois tens os outros meios de transporte, comboio, barco, etc. Mas então aí as regras variam imenso, por isso vamos deixar isso para um próximo vídeo. Por isso já sabes, se queres acompanhar as nossas viagens, as nossas aventuras, então subscreve o nosso canal e ativa aí o sininho da notificação para seres o primeiro a saber quando é que lançamos um vídeo novo. A
Alojamento. Isso é outra dor de cabeça. Em qualquer site de pesquisa que utilize, sempre que colocares o filtro para aceitar animais, as tuas opções descem para metade ou menos. Ou então, se for dentro de Portugal, o caso fica ainda bem mais pior. Bem, isso quando comparamos com o resto dos países da Europa. Exato. Além disso, na maioria dos casos não vais ter informações sobre o que cobram ou como tens de fazer. Novamente vais ter de fazer as coisas com mais tempo. Procurar bem, trocar telefonemas, e-mails, ou como tens de fazer também para os voos, não é? Explicar qual é o cão, o peso, o tamanho. Certificaste que realmente o teu patudo pode ficar naquele alojamento. Sim, não basta assumir, como diz no site Permitem Cães, que todos os cães serão aceitos. Já no alojamento, na maioria dos casos, não vais poder estar com ele nas áreas comuns. Não vais poder ir com ele para o restaurante, etc. Mas em muitos casos tem a política de não poderes deixar sozinho no quarto. Tem sempre em atenção a isso. Por isso, também tens de saber quais são os locais que queres visitar e as regras dos mesmos. Por exemplo, praia. Então o destino das tuas férias é praia, porque será? Porque eu penso logo em praia, porque estou com uma vontade enorme de a fazer. Bem, se o destino de férias é praia, então temos que ver quais são as praias que são permitidas, ou pelo menos que não esteja um letreiro enorme a dizer proibido animais. Para conseguir saber mais sobre isso, provavelmente vais ter de armar em Sherlock Holmes das viagens caninas. Andar entre fóruns, fotos, Google Earth, o Street View do Google Maps, tentar descobrir uma praia perto do destino escolhido que não tenha nenhuma concessão e respectivo letreiro gigante a dizer proibido cães. Tenha atenção que, por norma, as praias onde irás conseguir estar com o teu peludinho são afastadas de tudo. Não são vigiadas ou outros serviços, por isso estás por tua conta. Para o bem, para o mal. Sim, se vais para essas praias, pelo menos terás de ir com carregamento de água fresca, um guarda-sol para ti e para o teu patudo, para ele não sofrer nenhum golpe de calor. Provavelmente irás também necessitar de carregar comida para ti. Normalmente essas praias vão estar afastadas de tudo e por isso obrigam-te a um maior planeamento. Novamente. Se o destino for neve, não vais para a praia, mas sim para a neve, não é? Possivelmente vais praticar algum desporto de inverno, que isso, snowboard. Então escusado será dizer que as estâncias de ski que aceitem o teu cão não vai ser uma tarefa nada fácil. Sim, e se levas o teu cão, então é porque queres passar algum tempo com ele. Mas, ok, estás a perceber que vais ter de adaptar às atividades ao local, se o levas. Tal como na praia. Cidade! Vais visitar uma capital e todos os seus pontos turísticos, museus, ver uma peça de teatro, ir a um shopping, etc. Pois é, onde é que ficou para tudo? 90% das atrações não são permitidas a entrada de animais. Outro obstáculo. Durante a visita, vamos começar jantar, como fazemos na maior parte dos sítios. O exemplo em Nova Iorque, ainda quando estivemos em maio, nós acho que não comemos praticamente uma única vez dentro do restaurante porque ele não podia entrar. Exatamente isso. Por isso, solução. Ou vais comer numa esplanada se o tempo permitir, ou então pegas num takeaway e vais comer num banquinho de jardim. É. Já chega? Já estás convencido que não deves levar o teu cão de férias contigo? Se sim, então vais ter de ver onde é que o vais deixar. Felizmente em Portugal já existem muitos hotéis para cães e pet sitters, e se então essa é a tua decisão, manda-nos uma mensagem que nós teremos todo o gosto em indicar-te alguns hotéis e pet sitters que conhecemos ao longo do país, nossos amigos, ok? E que damos-te os contactos deles. Mas se mesmo assim não ficaste convencido com os motivos que te acabámos de apresentar, e és como nós, preferimos passar todos estes obstáculos que vão surgindo e podes assim ter uma super viagem na companhia do nosso patudo. Então só temos de dizer força, porque no fim tudo isto compensa para nós. Diz-nos qual é a tua decisão. Escreve aí nos comentários se vais ou não levar o teu cão nas próximas viagens que fizeres e como é que o vais fazer. E por hoje, ficamos por aqui. Claro, mas vemo-nos na próxima semana com mais uma mega viagem, mais uma mega aventura em que o Rafa vai conhecer um novo país e um novo continente. Por isso, beijinhos, abraços e lambidelas. Tchau! Tchau!